Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana Gonçalves, cujo nome é A Oração de Moisés. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Palavra de Deus. E, obviamente, sempre que estudamos o texto, lemos a porção bíblica com atenção, oramos, é impossível não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Juliana Gonçalves. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Já aproveito e peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Salmo 90, que nós o leremos todinho, tá bom? Salmo 90, que é um salmo de Moisés. Vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ensine a importância de não murmurarmos, de ficarmos firmes em tudo que o Senhor propõe para nós, sem ficar reclamando, que a gente possa entender que tudo o que o Senhor faz tem propósito. Em teu nome oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Salmo 90. Vai falar sobre a brevidade da vida, é a oração de Moisés. Lembrando que esse aqui é um dos salmos mais antigos, né? Senhor, tu tens sido nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formassem os universos e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano a pó, afirmando: retornai ao pó, filhos de homens. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza, na vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota como a alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do seu furor, findamos os anos com um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, o Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos desde o romper da aurora com teu amor infinito e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos puniste, pelos anos em que passamos sob grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e a teus filhos a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Bom, irmãos, então, nosso texto chama-se A Oração de Moisés. E o texto o versículo que a irmã Juliana Gonçalves escolheu foi o 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Bem, é muito interessante porque hoje mesmo eu conversava com um irmão querido a respeito justamente dessas questões que nós vamos tratar, né? E como é importante a gente ter estas coisas em mente. Então, essa lição de hoje para mim é muito preciosa e espero que também seja para você. Bem, quando a gente considera o salmo mais antigo da Bíblia, a oração de Moisés é um convite que a gente acaba recebendo
para se lembrar sobre todas as verdades que Deus nos coloca e que nunca mudam. A gente tem que relembrar um pouco da história do irmão Moisés, né? Do relacionamento dele com Deus, do relacionamento dele com o povo. Ora, o povo de Israel havia passado pela escravidão e foi liberto da opressão de Faraó. Eles foram poupados das pragas, que todo o Egito acabou sendo prejudicado, assolado por elas, e eles puderam passar a pés secos o Mar Vermelho. O povo de Deus foi alimentado, eles tiveram água no deserto e, nossa, eles enfrentaram tantas dificuldades, né? Tantas dificuldades, tiveram abrigo, proteção, mas quando a gente acha que Deus não faz as coisas direito, a gente começa a reclamar, né? E foi o que aconteceu. Eles acabaram decidindo murmurar e adorar outros deuses quando as dificuldades começaram a aparecer, né? Então eu imagino que com o tempo aquilo foi virando rotina. Já tem água, tem abrigo, tem proteção, tem comida. Vamos começar a reclamar, né? Não tá bom, eu não tô contente. E como diz em Filipenses 2,14, né? Nós temos que fazer tudo sem murmuração e nem contendas. Bom, e o que aconteceu em relação a essa reclamação do povo? Essa prática de ficar reclamando acabou revertendo para eles um problema mais prolongado, né? Quando as dificuldades chegam e se instalam na nossa vida, quando os nossos olhos, os nossos pensamentos acabam ficando embotados, embaçados para ver e reconhecer tudo que Deus fez e fará, aí sim a gente começa a ficar fraco na nossa fé cristã. Porque nesses momentos a gente não tem que ficar reclamando, não estou satisfeito com a minha casa, não estou satisfeito com o meu corpo, não estou satisfeito com a minha vida, não estou satisfeito com o meu trabalho, não estou satisfeito com a minha família. Não, em vez de ficar reclamando, que é uma coisa da qual Deus não se agrada, nós temos que fazer o quê? A gente tem que orar. A gente tem que orar como o irmão Moisés, como nós acabamos de aprender. Para quê? Para que o nosso coração não nos engane em lamentações, em murmurações, em decisões enganosas. Para quê? Para que a gente possa alcançar a sabedoria. Aquela pessoa que vive reclamando que nada tá bom, ela não é uma pessoa sábia. Ela é estulta, né? Ela é tola. É uma pessoa que acaba não crescendo na fé. Então a gente tem que relembrar que quem é o nosso Deus? Quem é esse Deus que a gente serve? E o que é que ele tem feito pela história da humanidade e pela nossa história? Será que temos o direito de reclamar? Isso é uma pergunta que não quer calar, né? Então a gente tem que lembrar que o nosso Deus, ele é o Criador do universo. Temos que nos lembrar que o nosso Deus é aquele que governa a nossa vida e controla todo o tempo dela. Também que ele é maior de qualquer momento que estejamos passando. Ele controla o tempo. Então, olha lá de novo no versículo 3, versículo 2, 3, 4. Você vai ver tudo isso, que o Senhor é Criador eterno, ele governa a vida, ele controla o tempo. Quando a gente traz à memória quem é Deus e quão grande ele é, a gente vai percebendo que os nossos problemas, são bem pequenos, são muito pequenos. E aí a gente vai se certificando que Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão misericordioso, que obviamente ele há de suprir todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, com uma pequena oração. Senhor, que eu alcance sabedoria em ti. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, lembrando que para nós que já sabemos a importância da oração de Moisés, que é aquela que permite que o nosso coração não se engane e não fique murmurando sobre as coisas. Olha, para nós o abraço dá super certo.
Lembra também, irmãos, do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que combina demais com o texto que nós acabamos de estudar. Então, irmãos, não reclama, não tema, sabe por quê? Porque qualquer que seja a dificuldade, Deus já está lá.